ou o que a gente faz parte da nossa história, das lutas, das vitórias e nos momentos mais sublimes de paz. Você acolhe, você ilumina, você abraça o coração de luz, você fortalece, você nos ensina, você nos alimenta de alegria. Pai, amigo, companheiro, a luz que incendeia o coração. Pai, amigo, verdadeiro, Com alegria a gente canta esta canção. Pai, amigo, Jesus Pai, companheiro, Rádio Educadora, muito mais emoção. Pai, amigo, Jesus Pai, verdadeiro, Rádio Educadora, muito mais emoção. Com alegria a gente canta esta canção. educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Educadora. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora. 5h33, a Hora do Trabalhador com apoio Medical. Como o tempo passa, já são 45 primaveras que a Medical deixa sua vida mais azul. E para comemorar serão sorteados 45 prêmios entre os conveniados. Para participar é fácil. Você, cliente Medical, preencha o cadastro e concorra a prêmios. Acesse 45idadeazul.com.br. Para comemorar 45 anos, 45 prêmios. Está no ar, a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa A Hora do Trabalhador, o programa que é uma parceria da USTL, a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, com a sua, a minha, a nossa Rádio Educadora. Nós estamos no Facebook, programa A Hora do Trabalhador. Nós estamos ao vivo, live. Se você entrar no Facebook do programa A Hora do Trabalhador, você vai ver uma televisãozinha e nós vamos estar lá, ao vivo, aqui nos estúdios da Rádio Educadora. Você vai ver a nossa cara aqui dentro do estúdio, apresentando, debatendo, acompanhando ao vivo o programa Hora do Trabalhador. E você faz isso também pelo Facebook da Rádio Educadora, que você já conhece, você já acompanha. Lá também está o programa A Hora do Trabalhador. Você participa do programa com a gente pelo telefone 21 13 50 20, 21 13 50 20, ou o Zap da Educadora, que você também já conhece, 992225124. 992225124. Curta as páginas do programa Hora do Trabalhador e a página da USTL. Curta essas páginas, porque aí você vai sempre receber na sua timeline do seu Facebook as informações sobre o movimento sindical de Limeira. Hoje é sexta-feira, dia 11 de agosto. Parabéns a todos os advogados, pilares do Estado Democrático de Direito. E hoje, nessa sexta-feira, estou recebendo aqui
o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Alimentação e presidente do Fórum Sindical dos Trabalhadores, Arthur Bueno de Camargo. E sempre que o Arthur vem aqui, o papo ganha uma grandeza, uma dimensão maior. Nós vivemos no país hoje um ataque frontal ao movimento sindical, né? Vindo lá de cima, acima do Temer, está o mercado financeiro internacional ditando as regras para ele. E aí ele vai e desce o cacete no povo brasileiro e no movimento sindical também. Boa tarde, Arthur. Tudo bem? Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui mais uma vez, André. Nós vamos falar também, estava conversando com o Arthur um pouco antes do programa, de reforma política. Reforma política que está avançando a passos largos no Congresso, exatamente porque ela precisa ser aprovada o quanto antes para passar a valer, né? Ela está numa comissão hoje e eles querem levar a plenário da Câmara o mais rápido possível, né? Estou vendo aqui a matéria manchete, Arthur, do portal UOL. Rodrigo Maia criticando o fundo que eles criaram um fundo em tempos de carência de dinheiro, a meta fiscal longe de ser atingida, o pessoal cortando imposto sindical. Eles criaram um fundo para fazer campanhas eleitorais, um fundo público de 3,6 bilhões de reais. 3 bilhões e meio de reais. E aí, alguns aqui e ali fazem uma crítica. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, fez até uma crítica. É grave, ele disse. Será que essa crítica ela é sincera, Arthur? E será que um cara que faz uma crítica dessa, depois que forem distribuir dinheiro, ele não pega? É aquela crítica para fora, né? Certo? Olha... Foi inglês ver. Não é verdade, pra torcida, né? Mas só para a torcida. Eu acredito, principalmente o Rodrigo Maia, certo? Jamais ele realmente tem esse pensamento, né? Certo? De que, olha, é uma verba que inadmissível, né? Diante da situação do país, diante da situação que nós temos na saúde, na educação, na segurança, faltando verba para tudo, né? E de repente você joga aí para se aprovar um fundo partidário, né? Para que os políticos possam fazer as suas campanhas com dinheiro público. Eu até acho que realmente tem que acabar com essa questão do financiamento, né? E aí é importante, André, eu acho que dizer o seguinte, cara. Quando nós ficamos aí todo esse tempo, né? As empresas fazendo doações, né? É preciso que se diga quem paga isso é a sociedade, certo? Porque sim, esta verba... Nós temos exemplos aí, inclusive, de onde saiu essa verba, saiu da sociedade. A empresa privada, se ela tem uma empresa e ela está fazendo doação, porque ela, primeiro, muitas vezes não está distribuindo à altura ou pagando realmente, né, certo, um salário digno, proporcionando condições dignas para o trabalhador, e depois você faz esse financiamento de campanha. E muitas empresas que fizeram doação deixaram de pagar a Previdência Social, deixaram de pagar seus encargos sociais, né? E o que é pior agora, vem inclusive o presidente da República, né, certo? Junto com a grande parcela do Congresso, vem o tal de refis, né? Só que esse refis significa o seguinte... Perdão da dívida para os maus pagadores. É um incentivo para que aqueles que deixam de cumprir o seu dever para com o Estado, para com a União, para com a sociedade, agora eles serão beneficiados. E aí a pergunta que não quer calar. E aqueles que pagam a conta direitinho? Esses não têm realmente nenhum refis, né? Sim. Certo? Agora... Para aqueles maus pagadores, quer dizer, esse país realmente precisa mudar, André. Não dá mais para continuar assim, né? Quer dizer, os maus pagadores são beneficiados. Os bons pagadores realmente não têm nenhuma colher de chá. E quando você falou do financiamento das empresas, né? O pior, talvez o pior aspecto é que depois elas ganham favorecimento, depois de elegerem aquele político,
E aí o contrato sai superfaturado para sair a comissão, a propina para um, para outro, né? E quem perde de novo é a sociedade. Exatamente, André. Esse é o grande problema, né? Além de você estar aí pegando muitas vezes verba, né? Que poderia realmente ter um investimento maior na empresa, inclusive para melhorar as condições de trabalho, para poder prevenir, fazer uma prevenção de acidente do trabalho, né? Tudo isso que poderia ser feito como investimento, aí você faz a doação, né? Certo? E depois realmente você cobra, né? A contrapartida, né? A contrapartida para aqueles candidatos, para que eles façam o jogo realmente do interesse particular desse ou daquele. E aí o parlamentar acaba não cumprindo o seu papel, que é representar a sociedade, né, no Congresso Nacional, que ele possa realmente estar discutindo as leis, discutindo realmente o que é preciso fazer para garantir o bem-estar da sociedade brasileira. Agora, esse fundo, né, o fundão, vamos dizer assim, esse fundo de 3,6 bilhões, seria a única solução a isso? Na minha modesta e singela opinião, a gente já tinha tido uma alternativa interessante, que seria a proibição da contribuição por parte das empresas. Teve, para mim, foi um avanço isso aí. Por que fazer esse fundo enorme, né? Como é que você vê isso? Qual que seria a alternativa? Assim, André, eu acho que o financiamento público, né? Ele é importante se ficar realmente definido. Olha, vai ser um financiamento público, porque de qualquer maneira quem paga é o público mesmo, certo? Mas isso tinha que ser extremamente proibido qualquer outro tipo de financiamento. Sim. E aí você teria que ter uma fiscalização realmente eficaz para não acontecer o que vem acontecendo aí, né? Quer dizer, essa verba realmente de propina e tal que vem ocorrendo. Agora, como que você segura tudo isso, né? Certo? Como que você fiscaliza tudo isso? Nós não temos órgãos competentes, estruturados para fiscalizar. Esse que é o grande problema. Aí, quer dizer, você paga, né? A sociedade paga o financiamento da campanha e ainda depois você corre o risco de ter essas propinas, né? Caixa 2 continua. Caixa 2. Aliás, o Congresso vem trabalhando muito para tentar legalizar de que fazer Caixa 2 não é crime, né? O Congresso vem defendendo essa tese por muitos parlamentares que entendem que não, fazer Caixa 2 não é crime, tá? Como que não é crime? Quer dizer, você pega uma verba e aí também, né, André, só lembrando aqui os nossos ouvintes, né, existem algumas coisas no nosso país que é inadmissível. Você pega, por exemplo, todos esses que estão repatriando, né, essa verba que está... É lavagem de dinheiro. Como é que você pode... Olha, você tem uma conta lá na Suíça, tá? Você tem uma conta na Suíça. Tá escondidinho lá o dinheiro, tá? E aí você não precisa dizer a fonte que você realmente obteve aquele dinheiro para depositar lá. Desde que você pega ele agora, que é o chamado repatriamento desse dinheiro. Aí você trazendo ele aqui para o Brasil e pagando o imposto agora, tudo bem. Ele se torna realmente um dinheiro legal. Lavou o dinheiro, isso é lavagem de dinheiro, é um absurdo. Jamais o Congresso podia. Mas por que o Congresso aprovou? Porque, inclusive, tem parlamentares que estão utilizando desse repatriamento dessa verba. Entendeu? Então, quer dizer, são algumas coisas. Esse, por exemplo, que nós estamos falando, esse refis, vários parlamentares estão a favor, inclusive, de 95% de desconto para aqueles que deixaram de pagar os seus impostos em dia. Isso é um absurdo, André. Isso é um absurdo. Isso é inadmissível. Agora, voltando à reforma política, dá um pouco de calafrio, né? Por exemplo, a limitação do mandato dos ministros do Supremo, né? Em 10 anos. Tudo bem, eu acho que é uma... Eu não acho que os caras sejam eternos ou sejam acima do ser humano. Mas essa gente que está aí no Congresso, será que eles têm condição moral
para fazer uma limitação de um mandato do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão que, em última análise, vai os julgar. Quer dizer, a reforma política, de modo geral, será que essa gente que está aí, que vem toda embebida, né, embriagada dessa cultura política que era do conluio com as grandes empresas, o Caixa 2, eles têm moral para fazer uma reforma política? De forma nenhuma. Eu acho que nem para fazer uma reforma política e nem para fazer reforma nenhuma, né? Certo? Nós temos que deixar claro que 2/3 do Congresso Nacional está envolvido de alguma forma com propina, com corrupção. Então, quer dizer, você tem uma situação realmente caótica, né, da representação da sociedade. E você tem um presidente da República, certo, que não tem o menor escrúpulo, ele faz o que realmente for necessário para se manter no poder, e para aprovar aquilo que realmente interessa, né, aos grandes grupos, inclusive financeiro. Então, esse é o quadro que nós estamos vivendo hoje. Por isso que o caminho que nós temos, André, é um só. É nós resistirmos a todo esse massacre que está vindo, né? Desde a questão da reforma trabalhista que foi aprovado, nós não podemos permitir que ela seja aplicada, porque ela vai trazer o caos, vai trazer um grande conflito entre a classe trabalhadora e a classe empresarial. E aí existe uma coisa, André, ontem eu dizia isso, né? Em São Paulo, numa reunião que nós tivemos lá, e depois eu fui dar uma entrevista na televisão, eu dizia isso. O que está acontecendo hoje? Nós temos aquela cúpula dos empresariados, os grandes grupos financeiro e do poder econômico, eles estão realmente se vibrando aí, contente por causa dessa reforma. Mas aquele empresário honesto, que está ali acompanhando no dia a dia a sua produção, que está produzindo, que está colocando seu produto no mercado, né? O verdadeiro setor produtivo, não o especulador, o verdadeiro setor produtivo. Esses estão preocupados. Estão muito preocupados com essa reforma trabalhista. E aí eu acho que o movimento sindical tem que buscar esses empresários realmente que são honestos e trabalham no dia a dia e que estão com toda essa dificuldade, para sentar com eles, para poder haver um entendimento, sem antes realmente querer aplicar da forma que foi aprovado essa reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista foi aprovada na base do toma lá e dá cá, né? A base de compras de voto. E nós não podemos permitir isso. Aliás, sobre isso, eu não sei se você ia terminar. Eu ia dizer, André, se me permite, claro, de que o nosso Fórum Sindical dos Trabalhadores já estamos, inclusive, com todos os comitês prontos, né? Nós vamos estar saindo a campo, nós vamos estar trabalhando realmente em todos os estados, em 5 pontos. O primeiro ponto que nós vamos estar trabalhando é resistir à aplicação dessa reforma trabalhista. Segundo ponto, nós vamos estar colhendo assinatura da classe trabalhadora e da toda a sociedade por um projeto de lei de iniciativa da sociedade, aonde nós queremos contrapor todos esses pontos absurdos que foram aprovados por esse presidente da República e por esse Congresso Nacional. Um terceiro ponto, nós vamos estar levando a toda a classe trabalhadora e a toda a sociedade como cada deputado, cada deputada, cada senador, cada senadora vem se comportando dentro do Congresso Nacional. Tanto com relação à questão da reforma trabalhista, e que eles também estão tentando aprovar aí a reforma previdenciária, e agora querem fazer essa reforma política para se proteger, simplesmente para se proteger. Não é realmente fazer uma reforma política para você procurar democratizar mais uma eleição. Não é nada disso, não. O que eles querem é se manter no poder. E um outro ponto que nós queremos estar fazendo com muita intensidade, e nós vamos estar fazendo isso, é constar nas convenções e acordos coletivos de trabalho de que as empresas não apliquem nenhum dos pontos da reforma trabalhista sem antes fazer uma negociação com a representação dos trabalhadores. Nós entendemos que isso é fundamental, André.
certo? E um quinto ponto que se faz necessário e nós não podemos abrir mão dele é a questão realmente de rever um pouco a atuação do movimento sindical. O movimento sindical não pode mais ficar no quadradinho dele só olhando para o trabalhador que está empregado. Ele precisa dar uma atenção maior e manter uma interlocução com aquele trabalhador que está desempregado, aquele trabalhador que está afastado por doença, aquele que sofreu um acidente, que está com dificuldade, inclusive, certo? E que vai fazer uma perícia lá e não tem condições de trabalhar, mas o perito, certo? Em troca dos R$60 que está pagando, dá alta para ele. Dá alta para ele e fala, agora você entra com recurso. Mas e até que se não julgue esse recurso, André? Passa fome. Como é que fica a situação desse trabalhador? Né? Essas são algumas questões que o movimento sindical não pode ficar ausente disso. O movimento sindical não pode ficar ausente dos jovens que estão tentando se integrar no mercado de trabalho. Como que esses jovens vão conseguir se integrar no mercado de trabalho se nós estamos aí com 14 milhões de trabalhadores, né, com experiência, desempregado? Sim. E o jovem que não tem experiência, não tem espaço para ele. E quando você não tem espaço para a integração no mercado de trabalho, você acaba realmente neutralizando a perspectiva desse jovem, o que é lamentável, André. O movimento sindical precisa realmente abrir esse leque e ter uma atuação também junto a essas camadas da sociedade. Agora, com relação à reforma trabalhista, você estava me dizendo que há um evento, um encontro na Suíça, né? Por parte do Fórum Sindical dos Trabalhadores e outras entidades para tratar dela, né? Sem dúvida, André. É importante que os ouvintes saibam disso. Através das 19 confederações de trabalhadores que o Fórum Sindical dos Trabalhadores representa, né? E eu estou agora na condição de coordenador, nós fizemos uma denúncia oficial na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, que está realmente localizada em Genebra, na Suíça. Fizemos essa denúncia e agora eles marcaram uma audiência, nós vamos estar indo, inclusive, dia 28, lá para Genebra, na Suíça, temos uma audiência com a direção da OIT, com a representação do Conselho da OIT, aonde nós vamos estar argumentando todos os pontos que foram realmente aprovados nessa reforma trabalhista e que ela contradiz, ela realmente inclusive, ela traz tem alguns pontos, André, fundamental que nós estamos estudando, inclusive com os departamentos jurídicos, que se você pegar, nós temos 3 pontos fundamentais, certo? Que é inadmissível. Primeiro, a forma que foi aprovada essa reforma trabalhista. Em 26 dias você aprova uma reforma trabalhista com mais de 117 itens. Sem a menor discussão. Sem a menor discussão. Em 26 dias é impossível você discutir uma reforma dessa natureza em 26 dias. Esse é um ponto. Segundo ponto, o que traz essa reforma trabalhista? O trabalho intermitente, né? Que o trabalhador não tem a garantia de um mínimo. Ele não tem a garantia de um mínimo. Ele vai só receber quando a empresa chamar ele e pelas horas que ele trabalhou. Ele vai ganhar menos que um salário mínimo se ele trabalhar menos que isso proporcionalmente? Isso é legal? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Por quê? Porque ela fere, né? Não só a Convenção da OIT, como ela fere a Constituição Federal, nossa. Sim. Que o salário mínimo, muito embora o governo não cumpra, que o salário mínimo, ele está na Constituição e diz que teria que ser o suficiente para manter uma família que é considerado, né? A esposa, o marido e 2 filhos, essa é a média, né? Certo? Para ele poder comer, beber, se vestir, pagar o aluguel, certo? E pagar seus impostos, né? Para ele fazer tudo isso. É evidente que menos de R$1.000 você não faz você não consegue realmente manter tudo isso, certo? Agora você veja bem, aí vai colocar ainda um valor menor para ele. Por quê? Porque ele não vai ganhar mais salário mínimo. Ele vai ganhar só pelas horas trabalhadas. E o dia que ele não trabalhar, ele não precisa comer, ele não precisa beber naquele dia, ele não precisa pagar imposto naquele dia, ele vai ficar isento de tudo isso, certo? Então, esse é um ponto fundamental que nós estamos batendo muito na questão realmente do OIT. Aí você tem, por exemplo, a questão que permite que o empresário possa
diretamente com o trabalhador, sem a participação do sindicato, ele pode realmente implantar um banco de horas. Quer dizer, como é que pode? O empresário vai chegar em você, André, vai dizer assim, você é empregado da empresa. O André, eu preciso de você, preciso implantar um banco de hora. E você fala, não, eu não aceito. O que você acha que vai acontecer com você? Com 14 milhões lá fora, querendo 14 milhões emprego. e mais um, né? Não é? É. Entendeu? Quer dizer, então, isso é inadmissível. Outro tópico que a OIT se manifestou, inclusive, quando provocada pelas centrais sindicais, é com relação ao negociado sobre o legislado. Né? Isso Exatamente. aí Quer dizer, um item... esse é um dos pontos também fundamental, porque a partir do momento que permite você negociar abaixo da lei, certo? Que prevaleça, inclusive, a negociação abaixo da lei, o que vai acontecer? A pressão vai ser tão grande e que pode, em determinados casos, obrigar realmente uma negociação dessa natureza e você vai acabar retirando direitos adquiridos dos trabalhadores. Então, eu acredito que nós temos argumentos suficientemente para podermos começar um processo de denúncia, que é esse o objetivo, né? E que possa realmente fazer com que tanto o Michel Temer quanto esse Congresso tenha que realmente responder por esses atos arbitrários que eles cometeram. E é interessante dizer que a OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, foi ela que aceitou, ela agendou esse horário, quer dizer, é um indício, né, de que realmente, como você estava falando antes do programa, é um indício que a instituição, o órgão, vê que tem algo errado. Tem fundamento, claro, porque quando a gente oficializa a denúncia, né, certo? Primeiro é analisado por um conselho da OIT para ver se existe fundamento dentro daquilo que está sendo denunciado. Eles só vão marcar essa audiência como eles marcaram porque o conselho entendeu que existe realmente fundamento, né? E que é preciso aprofundar. Então, essa audiência é para se aprofundar mais, né, em cima das questões que nós colocamos na oficialização dessa denúncia. Então, para nós, isso é importante para a sociedade, certo? Aquilo que realmente está contrariando o que nós temos, é preciso realmente correr atrás e fazer com que prevaleça os direitos, né? Direitos da classe trabalhadora, direitos da sociedade, de uma forma geral, né, André? Sim. E hoje, né, a gente estava até conversando um pouco também antes do programa, o movimento sindical ainda tem que engolir esse papo de medida provisória, né? Eu li no painel político do jornal Folha de São Paulo, são pequenos drops de bastidores da política, e se falava assim, que a MP, o Temer, só discute em 2018, ou seja, depois da efetiva aplicação da reforma. Essa reforma se aplica a partir de novembro, né? Será que vai rolar essa MP mesmo? Esse é o absurdo. Eu não acredito. Eu não acredito. Não dá para você acreditar nessa maioria de parlamentares dentro do Congresso, como também não dá para a gente acreditar nesse presidente da República, certo? O que ele fala no café da manhã, no almoço, já mudou tudo, né, certo? Ele está lutando para ficar lá, né? Não, e agora ele começou a defender o parlamentarismo. Nossa. Será que ele quer ser primeiro-ministro? Né? Já pensou? Né? Seria... O Michel Temer, primeiro-ministro num sistema parlamentarista. Seria no nosso país, o André. Cômico se não fosse trágico, né? Não, pelo amor de Deus, né, cara? Eu até acho que seria legal esse sistema parlamentarista, é o mais moderno, é o mais, vamos dizer, mais honesto do mundo, mas não desse jeito, né? André, olha, eu tenho uma posição assim muito clara com relação a isso, né, certo? Qualquer coisa que esse Congresso queira fazer, sociedade brasileira eu não tenho a menor dúvida, e olha, que eu venho acompanhando dentro desse Congresso direto, né? Eu não tenho a menor dúvida, tudo que eles têm procurado fazer, a maioria dos parlamentares desse Congresso é pensando neles, pensando absolutamente neles. Como é que eu vou me manter aqui no meu cargo? Certo? Não tem outro objetivo.
Não podemos esperar nada de bom para a sociedade com esse Congresso. Por isso que nós temos que realmente fazer uma discussão, fazer um trabalho intensivo para que a sociedade realmente conheça de fato realmente como está atuando cada parlamentar. Eu não estou generalizando, nós temos pessoas lá que têm realmente, nós temos parlamentares que têm defendido a classe, mas é uma minoria, é a minoria. E essa minoria não consegue realmente nem aprovar e nem deixar que não aprove essas maldades que lá ocorrem. Certo? Não consegue aprovar alguma coisa melhor para a sociedade e não consegue também segurar que não se aprove coisas ruins para a sociedade, né? E aí, André, eu acho que nós só temos um caminho, é sairmos a campo, mostrar isso para a sociedade, para que todos tomem consciência e quem sabe em 2018 nós podemos ter um Congresso mais representativo, que possa ter dignidade, pessoas que tenham realmente condições de estar representando a sociedade. Eu nem estou dizendo que tem que ser desse ou daquele lado, apoiar esse ou aquele, que tenha realmente condições de representar a sociedade e que possa pensar no bem-estar da sociedade. Eu sempre falo, não importa se o cargo é executivo ou legislativo, não importa, mas quem exerce esse cargo público tem que ter na cabeça dele o seguinte: o objetivo principal tem que ser o bem-estar da sociedade. Esse tem que ser o objetivo principal. E o movimento sindical não é diferente, né, André? Quem estiver dentro de um cargo, dentro de uma entidade sindical, que não pensar no bem-estar dos seus representados, da sua categoria e da classe trabalhadora de uma forma geral, ele está no lugar errado e aí ele precisa rever realmente, né, aquilo que ele está fazendo dentro da entidade. Arthur, o papo, como sempre, estava bom, mas a gente vai chegando ao final de mais um programa. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, André. Uma boa tarde para você e a todos os ouvintes. É sempre um grande prazer poder estar aqui. Valeu, gente. Amanhã o programa A Hora do Trabalhador começa às 8 da manhã. Às 8 da manhã, programa A Hora do Trabalhador. Vai ser dia de acordar um pouquinho mais cedo. O meu companheiro Luiz Biagioni vai trazer aqui o programa para vocês. Vai ter rodízio do Guaíba. Vai ter muita informação e diversão a partir das 8 horas da manhã aqui na Rádio Educador. E eu vou ficando por aqui. Tchau para vocês, a gente volta na próxima segunda-feira. Até lá! Como o tempo passa, já são 45 primaveras que a Medical deixa sua vida mais azul.